que ele vive. Seja muito bem-vindo, você que está chegando para assistir mais este vídeo. Eu sou o Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida. Motivo de alegria nós podermos estar retomando as nossas lições da EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos falando acerca da lição de número 8, que tem o título A Grande Tribulação. Um assunto muito importante para que nós venhamos estar sendo despertado através do Espírito de Deus para este grande acontecimento que está para acontecer a qualquer momento. Pode se desencadear a grande tribulação. Mas para a grande tribulação acontecer, a igreja precisa ser tirada desta terra. Ou seja, o arrebatamento precisa acontecer. Você que talvez não professa a mesma fé que assim eu professo, talvez você não creia, não siga uma base teológica a qual eu assim creio e prego, nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Assim é o credo das Assembleias de Deus no Brasil. Assim nós cremos que da mesma forma que a igreja de Filadélfia foi guardada do momento mau, do dia da tribulação, assim nós seremos guardados no grande dia, o dia do Senhor. Nós seremos arrebatados. A igreja, aleluia, será arrebatada. Antes de nós terminarmos esta introdução e partirmos para a palavra de Deus, eu quero pedir para você que não é inscrito, que se inscreva. Você que já é inscrito, nos ajude curtindo, comentando, compartilhando. Assim nós juntos estaremos propagando a palavra de Deus. Assim, finalizando a introdução, eu te convido para assistir esse vídeo que está uma benção. Que Deus te abençoe. O nosso textuário da lição de número 8, a grande tribulação, se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A verdade prática desta lição nos diz assim: depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará na terra. A grande tribulação começará na terra. Nós sabemos que, como falei na introdução, este grande acontecimento está prestes a acontecer. Está tudo se cumprindo para que se dê início à grande tribulação. Mas para isso, precisa-se Jesus arrebatar a sua igreja. Nesta lição nós temos um objetivo geral e 3 objetivos específicos. Qual é o objetivo geral da nossa lição? Mostrar que depois do arrebatamento da igreja terá início a grande tribulação. E os objetivos específicos estão separados em 3 tópicos. O primeiro tópico, saber o que será a grande tribulação. O segundo tópico, explicar a manifestação da trindade satânica na grande tribulação. E o terceiro tópico e último, compreender como será o juízo de Deus sobre o mundo. Quando nós falamos de a grande tribulação, nós precisamos entender que muito vem sido falado, muitos ensinos deturpados da palavra de Deus, distorcendo as coisas que estão realmente acontecendo. Já existem pessoas que estão dizendo que nós já estamos na 4ª, 5ª, 6ª trombeta, que os selos já foram abertos, mas nós sabemos que não é verdadeira essa informação. Nós sabemos que nada tem a ver com a Bíblia e nós entendemos não a doutrina de uma igreja, não a doutrina do homem, mas a doutrina da palavra de Deus. À luz da Bíblia, nós temos a certeza que nenhum selo foi aberto, que nenhuma trombeta foi soada, porque cá para nós, isso que está acontecendo não se compara à ira vindoura de Deus.
ainda nós temos um refrigerante gelado, ainda tem um pastel frito quentinho na hora, ainda tem os deleites do ser humano, ainda tem gente gozando da sua vida, as suas perfeitas condições físicas, a sua saúde, está tudo bem. Então nós temos a certeza que nem um selo foi aberto, que nem uma trombeta foi soada, porque tudo está reservado para o grande dia onde sairá a igreja da terra, onde Jesus arrebatará a sua igreja e assim a grande tribulação dará início durante 3 anos e meio de paz e segurança e durante 3 anos e meio de extrema tribulação, extrema dor, extremo sofrimento para aquele que não subir. E juntos nós estaremos entendendo nesta lição algo muito glorioso da parte de Deus. Vamos ao primeiro tópico, a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Segundo o dicionário de profecia bíblica, a grande tribulação é um período de aflição e angústia incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja. Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. Este período de aflição e angústia terá duração de 7 anos, ou seja, aquela semana que Daniel, no seu capítulo 9, o versículo 27, assim anteviu, ou seja, na linguagem escatológica, uma semana equivalem a 7 anos, tanto que Daniel assim escreveu, que na metade da semana, ou seja, nos 3 anos e meio, cessarão os sacrifícios, e a história você conhece. Ela ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Segunda fase para reinar. Só os santos escaparão desse período tenebroso, ou seja, a lição, a Bíblia está nos dizendo que somente os salvos em Cristo Jesus, aqueles que confessaram Jesus Cristo diante dos homens e tiveram as suas vidas transformadas e os seus nomes estão escritos no livro da vida, assim serão arrebatados aqueles que estiverem vivos, salvo aqueles que já partiram com Cristo, já dormem no Senhor, que serão ressuscitados primeiramente. Os avisos dos juízos de Deus são prova do seu amor, visando livrar da destruição aqueles que aceitam a Cristo e obedecem a sua palavra. Será uma aflição como nunca houve na terra. Será um tempo de angústia. Daniel, no seu capítulo 12, ele diz, um dia de angústia, a qual nunca houve sobre a terra e nunca mais haverá. Assim serão os dias da grande tribulação. A própria Bíblia está dizendo que serão dias onde os homens desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os homens desejarão do fundo do seu coração que a morte chegue e termine com o sofrimento, mas infelizmente durante 5 meses a morte não terá poder algum sobre a humanidade, e aí que vem, aleluia, o grande sofrimento, o grande terror, a grande expectação do medo, coisas terríveis, tenebrosas, homens desmaiarão, homens entrarão em colapso, em choque de tantas coisas terríveis que acontecerão. A igreja passará pela grande tribulação? Esta é uma pergunta a qual o escritor assim está perguntando e estará à luz da Bíblia nos respondendo. Como assim eu falei na introdução, nós somos pré-tribulacionistas. Nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação e nós não cremos que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. Nós cremos profundamente, nós cremos com base na palavra de Deus que a igreja será guardada da grande tribulação que virá sobre toda a terra. Aqui o escritor ressalta algo muito interessante. É preciso ressaltar que a igreja não é o prédio onde os crentes se reúnem, mas a comunidade de salvos em Jesus Cristo. A palavra de Deus afirma que esta comunidade não passará pela grande tribulação.
e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. João, no Apocalipse, registrou o livramento da igreja de Filadélfia, um exemplo de igreja que será arrebatada. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esta promessa é para todas as igrejas do Senhor. Essa foi uma promessa que nunca mudará. Assim como foste paciente com a minha palavra, assim como suportaste, aleluia, as investidas do inimigo, assim como fielmente guardaste a minha doutrina, o Senhor Jesus está dizendo, assim eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todos os moradores da terra. Então, é preciso ressaltar uma vez mais que a igreja não é o prédio onde os crentes se reúnem, mas a comunidade de salvos em Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, a igreja, o templo de Cristo somos nós, e assim seremos arrebatados. Vamos ao segundo tópico, para não ficar muito extenso e você se aprofundar nesse conhecimento, para você não achar muito maçante, muito extenso, e assim ter um conteúdo eficaz, um conteúdo bom, e o Espírito Santo ministre no teu coração. Segundo tópico, a manifestação da trindade satânica na grande tribulação. Aqui eu abro um parênteses. Como nós sabemos e cremos na Trindade Divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim o demônio, o diabo, o iníquo, o anticristo, ele quer se assemelhar a Deus. O diabo é um baita de um imitador, você sabe melhor do que eu, você conhece a Escritura mais profundamente do que eu. O diabo, ele tenta se assemelhar a Deus, tanto é que em Tessalonicenses ele quer se assentar no trono de Deus, no templo de Deus, e ser adorado como Deus. Então o maior sonho do diabo, foi por isso que ele caiu, é ser igual a Deus ou até maior do que Deus. Então foi por isso que ele foi jogado, foi por isso que ele foi precipitado, foi lançado fora do monte, do santo monte de Deus. Então a manifestação da trindade satânica na grande tribulação. A manifestação do anticristo. O anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo. Ele é a besta que João viu subindo do mar, ou dos povos, em Apocalipse 13 e também em Lucas 21 e 25. O espírito dele já está no mundo, já dizia João, já é a última hora. João assim falava, meus irmãos. Com certeza será um líder político e fará grandes coisas. O anticristo tem um sinal, um nome e um número. Seu número é 666, ou seja, 666. Quem não tiver essa marca será morto e não poderá comprar ou vender qualquer coisa durante o seu reinado. Quando nós olhamos a manifestação do anticristo, nós sabemos que esta estrada já está sendo pavimentada ao longo dos anos. O próprio João disse que o espírito do anticristo já estava no mundo. Então, há mais de 2000 anos atrás, o espírito do anticristo já estava sobre a terra. O espírito do anticristo, ele funciona como? Tudo o que Cristo simboliza perdão, paz, reconciliação, vida. Jesus assim representa o amor de uma forma muito linda, mas o espírito do anticristo, ele vem para distorcer. Aí entra o aborto, aí entra a ideologia de gênero, aí entra a legalização das drogas, aí entra a mudança nos parâmetros da família, muda-se, aleluia, agora antes a família tradicional, um homem e uma mulher, eles contraíam um matrimônio e assim tinha um casamento tradicional. Hoje já está sendo deturpado. Hoje os padrões familiares, esta palavra,
me recordei agora, os padrões familiares estão sendo distorcidos. Isso tudo é uma pavimentação, uma estrada sendo pavimentada para o anticristo poder assim governar. Aqui nós temos um governo único. A tentativa de um governo único pode ser vista na criação da Comunidade Europeia, que conta hoje com cerca de 28 Estados-membros. Os 10 chifres da besta de Apocalipse indicam que haverá um conglomerado de nações que aceitarão a liderança do anticristo. Será a ponta pequena do chifre que Daniel viu, que dominará os povos com muita eloquência e fará guerra aos santos. Então, ou seja, nós já temos um amontoado de países que estão se reunindo, estão dialogando. O próprio Papa já deu um pronunciado que precisamos de um governo único, precisamos de um líder, que seja um líder econômico, que seja um líder religioso. E por que não um líder homossexual? Nós não sabemos, é uma especulação, pode ser, mas sim, precisa de alguém que tenha influência no mundo dos homens, para que assim seja colocado o governo único em sua mão, e assim seja manifestado o iníquo, o anticristo. Nós também temos aqui o falso profeta. Ele, juntamente com o diabo e o anticristo, vão formar a chamada trindade satânica, que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. O governo do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio. Será um governo muito bom. Será um governo que vai trazer a economia ativa, vai ter saúde, vai ter promessas de enriquecimento, vai ter uma vida plena. Mas depois dos 3 anos e meio seguintes, aí, que nem diz o gaúcho, aí é que o sapato aperta, aí ele vai revelar sua verdadeira identidade. Então assim nós temos a certeza, à luz da palavra de Deus, e também nesta maravilhosa lição a qual nós estamos falando neste dia, que está tudo sendo preparado. Esta estrada, como falei, já está sendo pavimentada para que o anticristo venha reinar. Vamos aqui ao terceiro tópico: o juízo de Deus sobre o mundo. O livro selado e a sua abertura. Agora entra a parte da abertura dos selos. Agora entra a parte do soar das trombetas. Aí sim, e eu quero que você entenda isso, que só será aberto os selos, só será soada, tocada as trombetas a partir do momento que a igreja não estiver mais na terra. O momento que Jesus arrebatar a sua igreja, aí começa a desencadear, e juntos nós vamos ver o primeiro selo, o segundo até o sétimo e até a 7ª trombeta. Não saia do vídeo, fique até o final, que Deus tem bênção para você. É muito bom ter uma palavra de conhecimento introduzida na sua mente, no seu coração, para que você não venha a ser enganado. O livro selado e sua abertura. João viu um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Ninguém podia abrir tal livro. Jesus é o único digno de abri-lo e desatar os 7 selos. João contemplou o livro onde estão registrados os juízos de Deus que virão sobre a humanidade. Com a abertura do primeiro selo, se dará os primeiros dos 3 julgamentos. Quando o primeiro selo é aberto, surge um cavalo branco com um cavaleiro. Os cavalos representam o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. Ou seja, o primeiro cavaleiro que é liberado através do primeiro selo é um cavaleiro branco, representa o anticristo. Então assim nós temos também a entender que a igreja não verá o anticristo sendo colocado na sua cadeira. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que 2 sinais antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. O primeiro é a apostasia e o segundo é a revelação do filho da perdição, o homem da iniquidade, o filho do pecado. Então, ou seja, nós sabemos que o Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, está escrevendo sobre o anticristo. Então está dizendo que a igreja não verá o anticristo sentando na sua cadeira para reinar. A Bíblia diz que existe alguém ainda que resiste o ministério da injustiça. Esse alguém é chamado Espírito Santo, até que do meio seja tirado, até que do vosso meio seja tirado. Ou seja, quando Jesus arrebatar
arrebatar a sua igreja. O Espírito Santo será arrebatado junto. Então, o Espírito Santo é que está freando o ministério da injustiça. É o Espírito Santo que está freando o aparecimento do anticristo. Então, nós sabemos que a igreja não verá o anticristo se assentando na sua cadeira. Esse é o primeiro selo, esse é o primeiro cavalo. O segundo selo, que é o segundo cavalo, o cavalo vermelho, representa a guerra. Assim será um período de guerra, um período de muita mortandade. O terceiro cavalo, o cavalo tem a figura de ele é um cavalo preto, ou seja, findando a guerra vem a fome, que nós sabemos que todos os períodos que terminam de guerra vem uma grande fome. Assim será também instituída esta marca da besta. Por isso existe muita especulação, até que já gravei um vídeo, se você não viu eu recomendo, sobre o Pix, que é a preparação da marca da besta. Nós sabemos também que a igreja não passará por esta marca. Quando eles começarem a marcar, a igreja já estará com Cristo na glória. Então, esta grande fome causada por esta guerra vai gerar a obrigatoriedade para a aquisição de alimentos, e a humanidade vai ter que ser marcada para poder saciar a sua fome. O quarto e quinto selo, na abertura do quarto selo aparece um cavalo amarelo, simbolizando a morte, que acontecerá em decorrência dos flagelos anteriores. No quinto selo, João deixa de ver animais e tem a visão dos mártires que foram mortos na grande tribulação por sua fé em Cristo, por seu testemunho e amor à palavra de Deus. Estes são salvos em meio à grande tribulação, e eles clamam por vingança contra os que habitam sobre a terra. Eu, Lucas, eu creio que estes que vieram da grande tribulação, estes não são gentios, ou seja, não somos nós, não é a igreja. Eu creio biblicamente, irmão, que estes são, aleluia, os filhos da promessa, são o povo judeu que será remido, que será, aleluia, resgatado neste grande período da grande tribulação, neste período de angústia. Eu creio assim, irmão. Se os irmãos têm um pensamento diferente, ou se talvez o conhecimento maior do que o meu, por gentileza, comenta aí sem problema algum. Vamos interagindo e Deus assim vai operando. Nós temos aqui o sexto e o sétimo selo. Vê-se um grande tremor na terra, eclipse total, ou seja, agora Deus começa a tocar nos astros, Deus começa a tocar no céu, na lua, Deus começa a tocar no espaço e as coisas vão acontecendo, ou seja, eclipse total do sol, ou seja, o sol se converterá em trevas, a lua fica vermelha, as estrelas caem. E as coisas vão acontecendo. Então, tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Como assim, Lucas? Porque Ele vela pela palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Assim, quando o sétimo selo for aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação. Então, aqui nós sabemos que a partir do primeiro selo vai desencadear. Coisas vão acontecendo. Abriu o primeiro selo e as coisas vão acontecendo até que as trombetas agora começam a ser soadas. As trombetas vão tocar. As 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Começa-se a tocar as trombetas e as taças da ira de Deus são derramadas. 7 anjos tocam 7 trombetas e vários acontecimentos catastróficos têm início. A vegetação é queimada. Olha a ordem dos fatores, a ordem que vem acontecendo as coisas. Os mares são atingidos pela mortandade dos peixes, rios e fontes de água são prejudicados, o espaço sideral é abalado, demônios e anjos terríveis são soltos e atormentam os moradores da terra, e a terça parte dos homens morre pelas catástrofes enviadas por Deus, como juízos sobre o mundo pecaminoso que blasfema contra o Criador. As 7 taças da ira de Deus representam as últimas pragas ou os últimos juízos de Deus sobre a humanidade. 7 anjos
são encarregados de derramar esses juízos terríveis sobre os homens que rejeitaram a Cristo. No capítulo 16 de Apocalipse são descritos os eventos das 7 taças. Então, meus amados, assim, nesta lição, eu percebo que ficou um pouco extenso, mas tem assuntos que nós não podemos falar de forma superficial, nós temos que dar mais ênfase a alguns pontos. Então, tudo isso que vem acontecendo, todos os sinais estão nos fazendo olharmos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E infelizmente, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, infelizmente aqueles que ainda permanecem numa vida de pecado, estão mortos espiritualmente porque estão aprofundados no pecado, não poderão ser participante deste grande acontecimento que será o arrebatamento, mas infelizmente ficarão para serem atormentados no período da grande tribulação, sendo atormentado com agonias, com chagas, dores terríveis, a qual nunca houve antes na história. Então tudo isso que assim foi feito um plano no Calvário. Jesus foi enviado por Deus. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Eu quero que você entenda esse amor de Deus a ponto de entregar o seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único gerado, o seu único Filho por amor de mim, por amor de você, a ponto de Jesus verter a sua última gota do seu precioso sangue, porque agradável é a Deus que todos os homens se salvem. Você que me escuta e talvez ainda não aceitou a Jesus Cristo, está perdendo tempo. Entregue a sua vida a Cristo, escapa pela tua vida, porque um período de grande tribulação, de tormento, de agonia está chegando sobre a terra. E quando chegar este período, nós que fomos salvos em Cristo, que assim confessamos Ele como único e suficiente Salvador, e assim a Bíblia diz que fomos batizados no seu batismo de morte, o seu batismo lá na cruz, aonde Cristo esvaiu-se do seu sangue para nos comprar, aleluia, e nos redimir de toda a imundícia. Assim nós ressuscitaremos com Ele. Então, a conclusão desta lição assim nos diz: o cristão precisa viver em santidade para que não venha fazer parte da grande tribulação, que jamais venhamos nos esquecer da recomendação bíblica: abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 e 23. E assim nós vamos chegando ao final de mais uma lição. Espero que você tenha ficado até o final. Espero que você tenha se alegrado e espero que você assim tenha o seu conhecimento agregado através do Espírito Santo de Deus. E assim nós encerramos este vídeo e eu te convido à próxima aula, de lição número 9, a vinda de Jesus em glória. Será a vinda de Jesus aonde todo olho verá, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo te abençoe de uma forma especial. Até a próxima.